Fala galera, beleza? Questão número 1 das dissertativas do ano de 2018 a 20, no caso aí o triênio, né? É o seguinte, uma questão envolvendo função do primeiro grau. Vamos lá. A questão diz o seguinte: com um brinquedo de peças que se encaixam, é possível construir torres de diferentes alturas utilizando um único tipo de peça, encaixadas umas sobre as outras, conforme ilustrado na figura abaixo. Então tá bom, aqui a gente vê como que as peças se encaixam aí. A altura de uma torre desse tipo depende do número de peças utilizadas em sua construção. Consideradas as dimensões em milímetros de uma peça desse tipo, é possível afirmar que a medida da altura h, então h é a nossa altura, né? Então show de bola. E em milímetros. A altura h em milímetros da torre é dada por, então olha só, altura é igual a 1,8 mais 9,6 vezes n, sendo n o número de peças, então n o número de peças empregadas na construção da torre. Show de bola. Se você quer saber a altura da torre que tem uma peça, vai lá no n e coloca 1 e resolve a equação. E assim por diante. Então, olha só. Letra A diz o seguinte: quanto medirá em milímetros a altura de uma torre formada por 20 peças? Eu vou ali na fórmula que dá para mim a altura da torre. A altura vai ser 1,8 mais 9,6 vezes n. Lembrando que n aqui é o número de peças. Eu quero saber a altura de 20 peças. No lugar do n aqui, então, eu coloco 20. H é igual à altura, né? 1,8 e 9,6 vezes 20 aqui. Tenho que resolver a multiplicação primeiro, né? 9,6 vezes 20 é igual a 192. Então, é 1,8 mais 192. H igual 192 mais 1,8 é um total de 193,8 milímetros. Lembrando aqui que eu vou colocar milímetros, visto que é uma prova da parte das dissertativas. Show de bola. Agora vamos para a letra B. A letra B fala o seguinte: qual é a quantidade mínima de peças necessárias para se construir? Então, peraí, olha. Quantidade mínima de peças necessárias para se construir uma torre com pelo menos 0,5 metro. Então, aqui está em metro, né? De altura. Então, olha só. Eu já tenho aqui a minha altura, que é 0,5 metros. Então, eu vou para a letra B e substituo no lugar do H, a fórmula aqui, né? Olha, H igual a 1,8 mais 9,6 vezes N. Substituo aqui no lugar do meu H o 0 por 0,5. Porém, tem o seguinte, tudo aí, olha, essa equação, essa função que está me dando a altura, ela está em milímetros. Então, eu vou pegar esse 0,5 metros e transformar para milímetro. Então, tá bom. 0,5 metros, eu sei que é 50 centímetros, meio metro, 50 centímetros. E vou transformar esses 50 centímetros para milímetros. Na nossa tabelinha, que a gente tem de grandezas, depois do centímetro vem o milímetro. E ele vai ser sempre multiplicado por 10 para você sair do centímetro e ir para o milímetro. Ou seja, 50 centímetros é a mesma coisa que 50 vezes 10. Eu chego em 500 milímetros. Então, show de bola. Vou no meu H e substituo ele por 500. 500 é igual a 1,8 mais 9,6 vezes n é 9,6 n. Equação aqui de primeiro grau. Minha intenção sempre é para uma equação deixar a letra que for aí de um lado isolado
na igualdade, né? Então, olha só. Vamos começar a isolá-la. Eu vou trocar tudo de lado aqui ao mesmo tempo. Quando eu faço isso, eu não tenho que trocar de sinal, não. Para que eu faço isso? Só para vocês verem, pelos seus costumes, a letra aí do lado esquerdo, né? Então, o que a gente faz primeiro? Eu vou pegar esse 1,8 e vou passar para o outro lado diminuindo. Vai ficar 500 menos 1,8. 500 menos 1,8 vai dar 498,2. 498,2. Show de bola. Agora, para eu encontrar o meu n, eu acabo de isolá-lo, né? Lembrando que isolar é deixar ele sozinho de um lado da igualdade. Fica 498 ali, vírgula 2, dividido por 9,6. N é igual a 498,2 dividido por 9,6, 51,89. 51,89. É o seguinte, pensa só. Você precisa aí de um número mínimo de peças, né? Se você tiver 51 peças, não vai te atender, tá? Para ser igual aí, tem que ser 51,89 peças. Mas assim, você não vai pegar uma peça e vai cortar ela, né? Você vai ou pegar 51 peças ou 52. Lembrando que para ser pelo menos 0,5 tem que ser maior que 51,89. Maior que 51,89 são 52 peças. Então, resposta aí, 52 peças no mínimo. No mínimo. Show de bola. Bola. Agora, letra C. A letra C é o seguinte. A figura abaixo é uma representação da vista frontal de uma peça utilizada na construção das torres. Na figura, a medida A designa a altura de uma peça. Então, a altura de uma peça está aqui, né? Daqui até aqui. Lembrando que essa parte que encaixa em outra peça, ela não está sendo considerada como a altura da peça. Sem considerar a altura dos encaixes, isso aí. Qual o valor da medida A em milímetros indicada nessa figura? Olha só, vamos olhar aqui para o exemplo que o exercício nos deu para a gente de uma torre aqui com 3 peças. Essa torre com 3 peças, o que ela tem? Ela tem uma altura A, mais uma altura A, mais uma altura A e mais um pedacinho. Se a torre tivesse 4 peças, por exemplo, como é que seria? Seria uma altura A, mais uma altura A, mais uma altura A, mais uma altura A, mais um pedacinho. Então, o que a gente percebe? Para a construção de uma torre, a altura dela sempre vai ter um pedacinho, independente da quantidade de peças que a gente utilize. Então, esse pedacinho, já que ele vai ser apresentado em todas as torres possíveis, ele é uma parte fixa da nossa função de primeiro grau. E a gente sabe que uma parte fixa da função do primeiro grau nada mais é que o quê? Olha, é esse número independente aqui que não está com uma letra. Então, olha só, esse pedacinho aqui, então, ele mede 1,8. Isso aí a gente tem certeza. Então, esse pedacinho aqui, ele mede 1,8. Então, pensa só, olha. Qual é a altura da torre que tem uma peça? A altura, eu vou calcular aqui, olha, a altura de uma torre que tem uma peça. Na verdade, a altura de uma torre que tem uma peça vai ser a altura dessa peça aqui, olha, daqui até aqui. Então, vai ser, segundo a fórmula, 1,8 mais 9,6n. Mais 9,6n. Lembrando que o n é a quantidade de peças. Eu quero saber de uma peça. Então, beleza, substituo o n ali por 1. Então, 9,6 vezes 1 é 9,6. Eu vou ter que somar com 1,8. Vai dar um total aí de 11,4. Uma torre com uma peça. Ou seja, uma torre com uma peça é a altura de uma peça somente.
Então, 11,4 aqui. Eu tenho que retirar esse pedacinho aqui, já que eu quero saber o valor do meu A. Esse pedacinho eu sei que vale 1,8. Então, 1,8 aqui. 11,4. Eu vou e retiro o meu 1,8. Fica a altura aí do meu Azinho valendo 9,6. Então, o meu A aí, justificando com conta, ele dá 9,6. Ou seja, o A é igual. Se eu quisesse ser um pouco mais criterioso aqui, né? A é igual a 11,4 menos 1,8. Total de 9,6 milímetros. Então, terminando aqui a letra D agora, né? Vamos pensar na letra D. Uma torre com 117 milímetros de altura é encaixada sobre uma outra torre de 213 milímetros de altura. Quanto medirá a altura da nova torre em milímetros? Olha só. Uma torre de 117 milímetros sobre outra torre de 213 milímetros. É o seguinte, quando eu encaixar uma torre de 117 milímetros sobre a torre de 213, essa de 213, ela vai perder essa pontinha aqui dela que vale 1,8. Vai vir uma pecinha aqui e vai ficar encaixada assim nela. Ou seja, ela vai perder o pedaço ali de 1,8. Então vai ser uma torre de a torre por baixo, né? Em vez de 213 milímetros, fazer um esboço aqui, né? Em vez de 213 milímetros, que teria de altura, ela vai ter 213 menos aquele pedacinho ali. 213 menos o 1,8 vai dar 211,2, a altura da torre que vai ficar embaixo. 211,2 mais aquela torre que vai vir por cima e preencher ali com 117 milímetros de altura. A torre de cima, os dois pedacinhos dela ali vão aparecer. Na torre de baixo, não vão aparecer. Por isso, foi tirado esse 1,8. Total aqui, então, é 211,2 mais 117, que dá 328,2. Questão aberta, vou colocar em milímetros aí também. Então, tá bom. Terminamos a nossa primeira questão das dissertativas do triênio de 2018 ao triênio ao 2020, né?